Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos de volta ao canal. Pastor Rodrigo aqui. E hoje eu quero trabalhar com vocês num assunto que pode ser, não vou dizer polêmico, mas ele pode gerar bastante dúvida no coração das pessoas, né? Que é realmente a questão de que se tudo que a gente pede, se Deus vai nos dar mesmo. Né? Por que isso? Porque existe uma palavra bíblica, né? Não só uma palavra, existem promessas, né? Na Bíblia dizendo que aquilo que a gente pede para Deus, Ele vai nos entregar. Né, que se nós orarmos e estivermos em santidade, que Deus ele vai nos dar o sim. Né? Então existe sim promessas bíblicas, e muitas delas, de que Deus nos ouve, de que Deus tem compaixão de nós, que Ele abre portas, né, que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir, que Deus ele trará justiça, enfim, existem inúmeras promessas. Mas, vamos lá, entre eu e você aqui. Quantas vezes você fez uma oração sincera para Deus? Fez uma oração com fé, pedindo alguma coisa, e aquilo não aconteceu. Ou não aconteceu como você esperava. Às vezes você orou por alguém que estava doente, estava enfermo, e essa pessoa não melhorou, ela piorou. Né? Ou você orou por uma pessoa que estava desempregada e ela continuou desempregada por muito tempo. Ou você orou por uma restituição de algo que você foi roubado, e essa restituição não aconteceu, ou se aconteceu, aconteceu parcialmente, enfim. Então, às vezes, as pessoas caem nessa questão, será que realmente tudo que eu peço, Deus vai me dar mesmo? Será que essa promessa é uma promessa real? Bom, então nós estamos aqui para discutir isso um pouquinho e vamos trabalhar nesse texto, tá bom? Da onde vem isso, né? Tem vários textos, mas eu quero pegar um que vai ser a nossa base, o nosso começo, tá? Mateus capítulo 7, do 7 até o 11, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, quando você lê esse texto que Jesus ele está falando, é o próprio Jesus que está dizendo aqui, se você lê ele de uma forma rasa e simplista, dá para entender que então, porque o nosso Deus é o nosso Pai, Ele é muito bom, e aquilo que você pedir, Ele vai te dar. Quando você precisar quando você estiver buscando alguma coisa, Ele vai te deixar encontrar, e a porta que está pedindo para abrir, aquela porta vai se abrir. Então parece que é bem simplista. Só que eu quero te levar a entender o profundo desse texto. Então, quero que você venha comigo. Aqui ele diz, o Senhor Jesus diz algumas coisas, olha só. Ele fala assim, que se um filho pedir um pão, qual pai que daria uma pedra? Se um filho pedir um peixe, qual pai daria uma cobra? Só que aqui tem umas coisas importantes. Primeiro, não diz que o pai vai dar o pão que o filho pediu, e não diz que o pai vai dar o peixe que o filho pediu. O que está dizendo é que o pai não dará aquilo que é ruim para o filho. Porque um filho com fome colocar uma pedra na boca, ele vai se machucar e não vai comer nada, obviamente. E um filho que está com fome, que quer um peixe, tem uma cobra, ele pode ser picado. Então o pai nunca dará algo ruim para o seu filho. Né? Quando fala assim, peçam e lhes será dado. Você pede e diz que vai ser entregue. Só que o que vai te ser dado, ele não necessariamente diz que é o que você pediu. E nem diz que aquilo que você buscava é o que você vai encontrar. E nem diz que a porta que você pediu para abrir, que é exatamente aquela porta que será aberta. Então aqui você pode estar gerando uma dúvida. Mas peraí, pastor, então significa que nada do que eu peço, eu não vou ter nada? Assim, vai ser tudo coisa diferente, coisa que eu não pedi? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero que você entenda, em princípio desse texto, é que Deus, Ele vai te entregar o que você precisa para comer, Ele vai te dar o que comer, Ele vai te dar o que você busca, Ele vai abrir a porta, Ele vai te ajudar. Só que não necessariamente Ele vai te dar exatamente o que você quer. Mas Ele vai te dar aquilo que é bom para você e aquilo que está na vontade dEle. Assim como diz, por exemplo, no livro de 1 João,
capítulo 5, do 14 ao 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos algo de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Compreende? Então aqui ele está dizendo assim, Deus ele vai te entregar se você estiver na vontade dele. Tá? Então aqui já começa a fazer uma limitação. Por exemplo, nem tudo que você pede, de repente é a vontade dele para você. De repente não é aquilo que ele quer para você, porque aquilo não será bom para você. E talvez muitas pessoas que estão me ouvindo aqui começam a lembrar de situações que você pediu algo para Deus e Deus estava demorando, você deu um jeito, você deu um jeito, parou de pedir e você conseguiu. E no final aquilo não foi bom. Não gerou o que você queria que gerasse, não trouxe a alegria que você esperava e nem os benefícios que foram prometidos. Porque você forçou uma situação que não era para ser forçado, né? Então, aqui nós precisamos entender que o Pai, ele sempre vai entregar o que é o melhor. E isso que tem que estar baseado na nossa fé, né? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Ou seja, que Deus, ele vai sempre usar uma situação, um pedido, sei lá, algo, para que aquilo no final arremeta a glória dele sobre a sua vida. Bom, agora você vai estar perguntando, então pastor, se eu mantenho a minha santidade, busco a Deus, eu estou numa necessidade, estou precisando de um emprego, estou numa situação... Quer dizer, quais são as respostas que eu posso ouvir de Deus? Vamos lá. Talvez você está aqui hoje, você está me ouvindo até agora, e você quer entender quais são as respostas que Deus dá às orações, tá? Então, geralmente, ele vai trazer 4 tipos de respostas. Claro que eu não sou Deus, e eu não posso limitar Deus a só 4 tipos de respostas. Mas, pelo meu tempo de pastoreio, pelo tempo que eu tenho de cristianismo, eu percebo que geralmente são dentro dessas 4 opções. Primeira opção que Deus vai te dar, sim. Né? Então, o sim é o esperado, é o sim que todo mundo quer. Né? E sim, Deus ele pode você orar e Deus te dar, e Deus fazer. Né? Desde que o seu pedido esteja de acordo com a vontade dele. Por exemplo, ali no livro de Atos, no capítulo 12, tem um momento que o apóstolo Pedro ele está preso. Ele seria exterminado, assassinado no próximo dia. Porém, a igreja lá fora começou a clamar, começou a pedir, e a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor entrou ali e libertou o apóstolo Pedro e ele voltou para sua casa. Né? Ou seja, houve o sim, a igreja clamou, pediu e Deus respondeu. Esse é o sim. Amém? Então, você tem que lutar pelo sim, orar, buscar a Deus, mas lembre-se que para que você tenha o seu sim, você precisa que o que você pede esteja de acordo com a vontade de Deus. Agora, também existe um não. Existe o não de Deus. E esse não de Deus pode ser por 2 motivos, geralmente, tá? Ele pode ser um não porque você está pedindo algo que não é para você ter. Sei lá, por exemplo, assim, você está pedindo a Deus que você vire o diretor da sua empresa e pede para que Deus então faça que o seu diretor atual aconteça algo trágico e para que você pegue o lugar dele. Isso nunca vai acontecer, né? Deus não vai fazer isso. Então, é um não. Ou você pedir para Deus, Deus, meu casamento está ruim, então eu quero ter uma segunda pessoa no meu casamento. Eu quero que o Senhor abençoe essa segunda pessoa. Isso não, isso é contra a vontade de Deus. Né? Então, tudo aquilo que você pedir que estiver fora da vontade de Deus, isso é um não. E tem vezes que Deus vai te dar um não, porque não é o propósito dele te dar aquilo. Né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele fala assim ao Pai, quando ele está ali no Monte das Oliveiras orando, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Quer dizer, se possível, Deus, se tiver algum outro jeito de eu não ir para a cruz, se tiver alguma maneira de resolver, né, eu ficaria feliz. Né? Não porque Jesus tinha medo da cruz, deixa eu deixar claro, não estava com medo. A questão é que Jesus sabia que quando o pecado viesse, haveria uma separação dele com o Pai. E ele não queria essa separação. Mas ele fala assim, contudo seria feita a sua vontade. Bom, nós sabemos o que aconteceu. Jesus ele acabou indo para a cruz, foi um não. Né? O apóstolo Paulo, ele ora a Deus, ele fala que ele clama, ele pede a Deus por 3 vezes para que Deus ele retire um espinho na carne que ele tem.
Só que Deus responde assim para ele: a minha graça te basta. Né? Não se sabe o que era esse espinho da carne de Paulo, que ele orou por 3 vezes para sair. Né? Tem gente que diz que era porque ele estava ficando com problema na visão e ele queria que fosse curado. Outras pessoas dizem que eram as perseguições. Existem muitas coisas, né, que não é o caso aqui, mas Deus entendeu que aquilo era o melhor para ele. Então, querido, o não de Deus, ele é bênção. Porque o não de Deus está poupando você de algo que você não ia prosperar naquilo, tá? Um outro ponto é o espere. No meio da oração, Deus às vezes fala para você esperar. Olha, espere. Não é o momento certo. Por exemplo, Abraão, ele teve que esperar cerca de 25 anos até que o filho que havia sido prometido viesse sobre a sua vida, né? Então ele passou ali por muitas situações. Ele passou ali por muitas coisas ali para que ele mantivesse na vontade de Deus e Deus entregasse o filho para ele, né? Então ele foi obediente a Deus. E agora só porque ele foi obediente, esperou todo esse tempo, da geração de Abraão vai chegar Davi, depois vai chegar Jesus Cristo e assim vai por conta de obediência. Tem momentos que Deus ele vai falar para você: espera, não é a hora. Não é um não ainda, não é o não de Deus, não é o tempo. Né? Você não vai colocar uma criança de 10 anos de idade para dirigir o seu carro, né, no meio da avenida. Obviamente não é o tempo dela. Ela não tem essa maturidade. Né? Agora, tem um outro ponto, que é o quarto ponto, que às vezes Deus ele vai dizer: olha, eu tenho algo melhor para você. Às vezes você pede uma coisa e Deus ele vai falar para você: olha, isso que você está pedindo não é o que eu tenho para você, porque eu tenho algo melhor para você. Né? E Deus ele vai tirar do seu coração o sentimento de vontade de ter aquilo e vai te ajudar a entender uma outra coisa diferente e melhor do que aquilo. Às vezes as pessoas, né, os jovens se apaixonam, né, aqui ou ali, e Deus fala: olha, eu tenho algo melhor para você. Não é que aquela pessoa não presta, está condenada. Não é isso. É porque para a sua vida, né, Deus ele vai pôr uma pessoa do seu lado que ela tem a ver com você. Né, para que vocês estejam alinhados e avancem, né? Por exemplo, na palavra do Senhor diz que José, ele estava preso, né? E ele pede para que Deus tirasse ele da prisão. Mas Deus não o tira da prisão. Mais anos à frente, um dia Faraó teve um sonho que precisava de uma revelação, de uma interpretação, e alguém diz a Faraó que, olha, tem um homem na cadeia lá, José, ele sabe interpretar, né? E aí ele chama José e José interpreta, e José vira o segundo homem abaixo de Faraó, dominava tudo, né? Se Deus tivesse liberado José da prisão naquela vez, José tinha ido embora, voltado para Canaã, e ele nunca receberia de Deus, né, essa bênção, e que abençoou todo o povo e livrou-eles de uma fome. Então, tem coisas que Deus ele vai te entregar algo maior do que aquilo que você espera. Amém, pessoal? Agora, então, na sua oração, entenda o seguinte: eu posso ter um sim, um não, um espere, né? Ou eu tenho algo melhor para você. Mas qualquer uma delas, se vier, é bênção de Deus. E se Deus te der essa resposta, é porque você tem que seguir. 55 do 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, né? Então, quer dizer, Deus tem algo melhor para você. Grandes coisas vêm para você. Amém, querido? Se você gostou da mensagem, curta o canal, comente nesse vídeo, encaminhe e com certeza Deus vai trazer respostas às suas questões. Fique atento a ouvir o que Deus está falando, que Ele vai falar. Amém? Vejo vocês no próximo vídeo, em nome de Jesus.